Oi, gente, estamos começando mais um Rudá Analisa, que tem dessa vez o tema China, esse país que algumas projeções, principalmente da área econômica, vem fazendo que será a maior potência do mundo em 5 anos. E não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico, né? Essa é a corrida contra a desgraça que o governo Trump e os Estados Unidos vem tentando enfrentar, que é típico de um império em decadência, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu, antes de mais nada, antes de iniciar, eu queria pedir para você se inscrever nos canais da Cultiva, como do YouTube, como do Instagram, como do Spotify, porque isso que vocês estão vendo aqui também vai para o Spotify. Então, se você estiver andando de bicicleta, de moto, correndo na rua, né? Correndo da polícia, sei lá, e você pode estar com um fone de ouvido ouvindo a gente, e então para isso você tem que estar inscrito no programa e clicar no sininho, aquele sininho que diz, que notifica você. Se você não clica no sininho, ninguém notifica você, você não fica sabendo. Depois vocês ficam ligando para minha casa de madrugada falando, mas por que eu não vi na internet? É porque você não clicou no sininho, né? E dê sua opinião nos chats dessas plataformas que você está acessando a gente, ou enviando para o nosso WhatsApp institucional, a sua opinião. É muito importante que você opine, faça perguntas, porque tem aquele outro quadro lá chamado Fala Rudá, que eu respondo suas questões, e você pode sugerir inclusive temas do Rudá Analisa. Bom, dito isso, vamos lá. A China não é um tema importante para os Estados Unidos nem para o mundo agora. Tem um livrinho do Henry Kissinger, tá aqui, ó, e também o pessoal vai pôr na tela, né, de maneira mais bacaninha, esse livro. Esse livro, o Nixon vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, né, depois da Revolução Chinesa, Revolução Cultural da China, que vai se aproximar da China numa tentativa de isolamento da União Soviética na época, né? A China se distancia da União Soviética e ela começa a fazer lentamente a transição do que a gente conhece agora. Na verdade, essa transição, quando a gente fala da China, a gente está falando de outra concepção de mundo, outra filosofia, que é uma filosofia mais holística, do mundo. Ela é integradora das várias partes, né? E tem uma leitura sobre o andar histórico muito mais lento do que o nosso ocidental, que é muito objetivo. Nós temos uma meta a atingir e a gente joga toda a nossa energia para que essa meta seja atingida o mais rápido possível, e enquanto a gente não atinge, a gente fica ansioso. Não é o caso da China. Se vocês quiserem saber um pouco desse jeito de pensar e fazer política, que não é coisa boa, a gente fala holística, então fica vendo fato. Não é isso, obviamente. Leia esse livro que você está vendo agora na tela, da imperatriz Cixi, que governou a China e vai iniciar a abertura chinesa para o mundo externo, porque eles sempre foram muito xenófobos, ultranacionalistas. E essa imperatriz, aliás, a forma que ela toma o poder é muito interessante. Ela era concubina do imperador que morre, e aí ela passa a ser só a mãe do príncipe que vai ser o próximo imperador. E para ela chegar a ser imperatriz, ela faz uma série de ações políticas, a gente entender que a gente acha Maquiavel fantástico, mas ele é do fantástico para o Ocidente. Para o Oriente tem nomes tão importantes para a política e para o jogo político, inclusive da teoria política, quanto Maquiavel, né? E leiam esse livro, é muito interessante, porque ela vai fazer o primeiro passo de relação com o Ocidente. De certa maneira, assim como ela produz essa mudança de foco, para a China se derramar sobre
todo o mundo, todo o planeta, acontecia algo da dinastia Meiji muito similar a partir da monarquia japonesa com a dinastia Meiji. Então, eles também vão fazer a transição, só que eles fazem uma reforma agrária muito radical. O Japão é o primeiro país a fazer uma reforma agrária radical. Cá entre nós, a reforma agrária é um projeto liberal capitalista, não é socialista, embora ela tenha possibilidades de uso para a esquerda, mas quem pensou em reforma agrária foi o John Locke, o pai do liberalismo, né? De qualquer maneira, a gente tem, portanto, uma produção muito boa. A gente está indicando esses 2 livros, não são pequenos, mas são deliciosos de ler, para você entender como que os Estados Unidos já se aproximava no governo Nixon, através do Kissinger, né, o grande bruxo da geopolítica norte-americana, né. Os Estados Unidos tentavam se aproximar já da China, pensando que ela poderia trazer o Oriente para o bloco norte-americano, coisa que nunca aconteceu, e também dando vários passos atrás, como que lá atrás você já tem a monarquia chinesa, liderada por uma mulher, já fazendo uma transição, inclusive para ouvir e se relacionar com o Ocidente. Isso é, portanto, histórico, né? E aí dá para a gente ver todo esse processo que a gente está vivendo hoje. Bom, o que a gente está percebendo hoje, que alguns falam que a China tem um capitalismo de Estado, porque na verdade ele reinstala uma economia de mercado, mas toda orientada por Estado, né, pelo Estado, centralizado, ele que legaliza as formas de propriedade. Então, esse processo que se inicia recentemente, com esse hibridismo entre mercado e socialismo, né, ele se inicia em 1978. Então, no final dos anos 70, depois da crise, inclusive, do preço do barril de petróleo, que vai arrebentar com a ditadura militar aqui no Brasil, a China começa a fazer uma transição para essa lógica de mercado. Eu quero explicar antes algo que qualquer pessoa que se aproxima da literatura de esquerda, eu quero só lembrar a todos aqui que mercado não é capitalista. O mercado já existia antes do capitalismo, né? Já no feudalismo. Aliás, antes do feudalismo. Ele já existia no Império Romano. Aliás, antes do Império Romano. Portanto, o mercado ele não é um definidor de um modo de produção específico, muito menos do capitalismo, né? Nesse caso, reabrir uma lógica de mercado, no caso chinês, não dá para dizer que é exatamente a reintrodução do capitalismo. É, de fato, uma reintrodução da competição entre produtores, mas na medida em que o Estado investe, orienta e consome os produtos que os vários produtores, né, microempresários, empresários, empreendedores, o nome que vocês quiserem dar, estão desenvolvendo, não é exatamente capitalismo, né? Há uma margem, se nós podemos dizer, de lucro, mas absolutamente administrado pela China. Então, vamos entender bem, o que a China faz a partir de 78? E aí vem um processo importante até a virada do século XX para o XXI. O que ela faz, em primeiro lugar, é trabalhar com a taxa de câmbio, desvalorizando a moeda nacional. É uma intenção nítida de desvalorização. Os Estados Unidos ficam loucos com isso. Aliás, o Trump está acusando o Brasil de desvalorizar, já disse isso no primeiro governo, artificialmente o real, porque a China já teria feito isso para fazer os produtos chineses ficarem mais competitivos e invadirem o mercado ocidental. Ou, no caso do Brasil, invadirem o mercado norte-americano. Ele já tinha dito isso no primeiro governo Trump sobre o Brasil. Nós tivemos uma pendenga enorme em relação a isso, já criando problemas para alguns produtos exportados para os Estados Unidos. Depois o Biden derruba
essas medidas do Trump, e agora ele ameaça de novo impor, agora vocês viram, com relação a aço e alumínio, não é? Mas é a China que deixa os Estados Unidos de cabelo em pé. No caso do Trump é mais fácil o cabelo dele ficar em pé, né, vocês sabem, para então iniciar um avanço sobre o mercado internacional, valorizando os produtos nacionais. Mas além disso, eles fazem um outro movimento que no início do século XXI fica muito mais nítido em função do avanço das tecnologias virtuais, né, da internet, das plataformas, né, de acompanhamento de dados, tal, que é o que o mundo oriental chama de plataformização do desenvolvimento e da economia. Até então, o Ocidente falava que no mundo socialista o que tinha era planificação. E vocês se lembram dos planos quinquenais que o Brasil também fez, né, por muito tempo, nesse período até o regime militar, no próprio regime militar, um planejamento de longo prazo do desenvolvimento, com investimentos em setores específicos, tal. De fato, a União Soviética fez isso, a China fez isso, mas o que tem de diferente já no século XXI é o uso das tecnologias que nós conhecemos hoje, para ele ter uma leitura em tempo real, como existe o algoritmo para as empresas que a gente conhece, né, e as plataformas que a gente acessa, para saber o que a gente pensa. Pense a mesma lógica, né? Eu pego, clico lá e falo, gostei desse chapéu. Eu clico e aí o algoritmo, através de um programinha de tal plataforma, ele rouba essa minha informação e junta todas as pessoas que gostam de chapéu, e com isso eu vendo para uma empresa que vende chapéu para ela me acessar e acessar todos que gostam de chapéu para vender na mesma hora o chapéu. Claro que tudo isso não tem nem contato humano, né? Isso é tudo virtual e quase em tempo real. Agora pense em um Estado que faz a mesma coisa com a produção econômica. Ela relaciona aonde é que está faltando insumo, onde falta investimento para escoar a produção, ou então onde está faltando cabeça pensante, gente com alta formação técnica para aumentar a produção química, ou então de alimentos para os porcos, né? A China é o maior consumidor de carne de suíno do mundo, né? Por isso que eles consomem, inclusive, tanta soja do Brasil, né? Que é a base da alimentação. Então vocês estão vendo como que eles montam as cadeias, né? E como que eles montam as cadeias? Por que eles importam tanto do Brasil? Porque eles importam, por exemplo, minério de ferro para produzir chapa de aço, além de fomentar a produção da indústria de bens de consumo durável, carro, foguete, o que for. Eles também vendem para o Brasil. E nós consumimos. Algo que, como a gente não tem a tecnologia que eles desenvolveram, né, ou pelo menos não temos a vantagem tecnológica, embora a gente produza também com as siderurgias que nós temos, eles ganham muita vantagem, porque a gente vai virando um produtor de commodities e eles de produto altamente qualificado com valor agregado, né? E como é que eles fizeram isso? Com essa espécie, olha, entre aspas, hein? Lembra, pessoal, na TV? Entre aspas. Não é exatamente isso. Eles trabalham com o algoritmo do mercado para poder planificar a economia e saber onde que o Estado investe para potencializar o desenvolvimento regional e nacional. Ficou claro, então? Por isso que é chamado de economia plataformizada. Eu tive uma reunião com um cônsul japonês e ele pediu uma conversa comigo e ele dizia, 2, 3 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, e ele dizia, a China é a primeira economia, o primeiro país absolutamente plataformizado do mundo. O que a China faz, então, nesse período para concluir essa visão mais geral do desenvolvimento? Em primeiro lugar, eles criam uma política de investimento, além da queda, da desvalorização da moeda nacional, eles criam uma política de investimento estatal muito agressiva. E para isso, eles criam talvez a principal
arena de lógica de investimento da China interno é a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos do Estado. Mas eles criam também uma relação com essas localidades que começam a gerar alta tecnologia e aumento de produção com outras formas de propriedade, inclusive propriedade individual familiar rural. E para administrar esse desenvolvimento, eles criam, desculpa, eu vou ler de vez em quando porque eu estou estudando mandarim, mas eu ainda não guardei tudo. Eles criam as Zonas Econômicas Especiais, ZES, e agora o mais importante que são as TVS, que são as Township and Village Enterprise. Essas TVS, eu vou começar a falar da sigla que aí fica mais fácil para você ficar lendo. Essas TVS nada mais são do que distritos de alto investimento estatal e indução para criar as condições de desenvolvimento, né? Eu vou agora citar para vocês alguns dados que nós vamos colocar na tela para não ficar só me ouvindo aqui, e vocês vão ficar só ouvindo minha voz agora, sobre a economia, para vocês entenderem o que essa intervenção estatal, a Comissão de Supervisão de Administração de Ativos do Estado e as TVS, principalmente, provocaram na China, principalmente a partir dos anos 80. Né? Lembra que essa reforma começa em 78. Então vamos lá. De 1980 a 2019, o PIB real chinês cresceu 9,2% ao ano. 9,2% ao ano. E é um crescimento também da renda per capita. A gente fica brigando aqui no Brasil, crescemos 3%, né? Aí já começa, o Haddad começa a sair na rua, fala que vai sair no carnaval e tal. E eles cresceram 3 vezes a mais que a gente por ano. Segundo dado, a taxa de investimento, que era 36, foi para 36,9% a 37%, vou arredondar, do PIB. A brasileira, só para vocês terem uma ideia, varia em torno de 17% nos últimos anos. Da China, 37%. Desde 2013, a China tem o maior volume de comércio exterior do mundo e é a maior exportadora de capital de investimento direto do exterior, mais de 100 bilhões de dólares em 2017. Foi assim que o Lula 2 fez uma mudança mágica na economia nacional, criaram a tal da classe C. Bom, um dia nós vamos discutir se existe classe C ou se isso, na verdade, é uma categoria de consumo, que é o fato, não é uma classe social. Mas isso é uma questão técnica que a gente fala outro dia, né? De qualquer maneira, é nesse período que o Brasil se torna o primeiro, no período do Lula 2, o país que recebe o maior quantidade de investimento direto. Investimento direto é investimento produtivo. Ou seja, a China começa a abrir empresa aqui. Por exemplo, no sul de Minas, eles criam em Pouso Alegre uma empresa de maquinário para extração de minério de ferro. E cria 5 mil empregos diretos e indiretos a partir dessa empresa, né? Então eles entram na economia nacional brasileira com muito peso. O problema é que logo em seguida, já no governo Dilma, eles desaceleram esses investimentos porque estava gerando inflação em alguns setores da economia. Então eles se retraem novamente, criam uma nova política de investimento, tratam de novo do câmbio e uniformizam toda a lógica da economia regionalizada, nacionalizam mais esses investimentos e voltam agora a crescer de novo, né? E fazer investimentos. Os juros reais, enquanto nós estamos explodindo aqui mais de 10%, é de 2% ao ano. As reservas cambiais chinesas são de 3 trilhões de dólares, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, as reservas são de 36 bilhões, mas também o mundo trabalha com a moeda com dólar, então também não tem assim uma situação tão problemática, mas o Brasil são 316 bilhões, que a gente fala que é uma excelente reserva, né? A China 3 trilhões, né, de dólares. A China também recebe muitos investimentos diretos porque ela está crescendo. Então aquela ideia, eu sei que vocês não têm a minha idade, mas a gente começa a perceber que a China está entrando no mercado brasileiro e destrói a produção de sapato de Franca e do Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul,
quando começa a entrar um tênis, bom, ele chama de tênis, que era creme, até bonitinho, com uma sola verde, clara, que ele se desmantelava logo, mas era baratérrimo. E aí começavam a falar das lojinhas Xing Ling, que ainda tem alguns, né? Os produtos não são de alta tecnologia, eles se desfazem, mas são muito baratos, tal, né? Tipo, R$1, 90 centavos, sei lá, 0,99 e tal. A China não é mais isso, não. Embora tenha, como qualquer país tem um mercado secundário, a China é de alta tecnologia em função disso no século XXI. Alta tecnologia. Nós vamos terminar falando de algumas cidades globais da China. Então eles recebem 168 bilhões de dólares, receberam de investimento direto em 2017. Olha a marca 2017 como é importante para a China. Em 1999, o governo chinês começa a incentivar a ida ao oeste, como os Estados Unidos teve uma ida ao oeste, que são os faroeste. O governo chinês também incentiva a ocupação e a industrialização e o empreendedorismo no oeste chinês. E, finalmente, na crise de 2008, aquela depressão mundial, subprime nos Estados Unidos, a China, como o Brasil, investiu diretamente num pacote, no caso de 12%, quase 13% do PIB. Né? E o Brasil se deu bem e a China também. Ou seja, toda essa visão de austeridade que vocês veem aí nesses canais de TV paga, que só ouve gente do mercado financeiro que ganha muito dinheiro com juros e tal, e com especulação do dólar. Os países que saíram bem na crise de 2008 foram justamente o que o Estado investiu para equilibrar o que se chama de política anticíclica, né? Para não fazer com que o ciclo da depressão atingisse tanto o país e a economia. Né? Eu vou aqui falar, então, voltando aqui para vocês, de um outro dado e termino com as cidades que eu falei. Primeiro dado, na virada do século, como eu disse para vocês, lembra as TVEs, que são os distritos tecnológicos de alto investimento de Estado e de organização de infraestrutura como base para o desenvolvimento e também investimento e apoio tecnológico, formação de mão de obra. Só para vocês terem uma ideia, essas TVEs, esses distritos organizados, né, pelo governo chinês, já eram responsáveis na virada do século por 18% da força de trabalho envolvida nesses distritos e 40% da produção industrial chinesa. Impressionante, né? Impressionante. E aqui no Brasil ficam esses empresários falando, não, livre mercado, só que eles vão atrás do dinheiro do BNDES. Querem os jornais, TVs, rádios, dinheiro do Estado, da SECOM, né, da Secretaria, o Ministério, né, Secretaria de Comunicação, tal da livre mercado, não é para eles, né, eles querem Estado, né, só que eles querem abocanhar o dinheiro do Estado, lembrando que quase 60%, 58% dos impostos pagos no Brasil vem de quem ganha até 2 salários mínimos. Portanto, o dinheiro do Estado é para pobre, porque é de pobre, não é de rico, mas é rico que abocanha. Então, veja que quando a China investe, né, ela transforma os territórios. De qualquer maneira, a partir dessa interação de lideranças empreendedoras locais com governos locais e estruturas de desenvolvimento, vão, a partir daí, gerar a modernização da agricultura, da indústria, da ciência, tecnologia e defesa nacional. É aí que a China explode. O que as TVEs passam a produzir e fornecer? Desculpa a leitura, mas é uma lista grande. Material de construção, ferramentas, serviços de transporte, alimentos processados, produtos industrializados para dinamizar outros segmentos produtivos, né? Então formando a cadeia de produção, e gera-se a partir daí contratos de produção com o Estado, né? Então eles têm metas a serem atingidas numa estrutura como é a do cooperativismo brasileiro. Por exemplo, principalmente na área de leite, você tem cooperativas centrais que recebem, tem uma espécie de acordo, né, de negócio com as cooperativas menores singulares, que por sua vez coletam leite através de linha de caminhões, né, que vão pegar o leite nas propriedades
dos cooperados, né? A mesma estrutura, e todo mundo fala, comunista, acaba com China, tudo centralizado, não tem liberdade, é igualzinho o sistema cooperativo de leite que nós temos no Brasil, inclusive em Minas Gerais, né? Eu estou em São Paulo, já vou falar aqui em Minas. Né? Bom, gente, termino com as cidades. Então vocês vão ver alguns filminhos, algumas fotos. Quero antes dizer para vocês que grande parte do que eu falei vem desse livro, do Elias Jabbour e Alberto Gabrielli, muito importante. Se você quer entender um pouco a China atual, claro, no começo do livro cria teorias econômicas, uma nova concepção de teoria, a partir de toda uma discussão sobre o que é, de fato, no século XXI a economia e o que é uma economia planificada num país socialista. Interessante, mas é teoria. Mas a partir da metade para o final, aí eles começam a relatar parte do que eu disse aqui em detalhes, né? O Elias, vocês sabem, é uma pessoa de muito destaque nesse debate sobre a China e se não me engano, estava dando uma assessoria para Dilma Rousseff lá nos BRICS, né? Mas, de qualquer maneira, vou citar agora algumas cidades e o que elas estão fazendo. Nós vamos botar alguns filminhos ou fotos, então, para vocês, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? E de qualquer maneira, então, para vocês saberem que essa China não é mais xing-ling, não, viu? A gente aqui não tem uma visão clara. Então eu vou começar a citar aqui. Vou começar por Xangai, que é mais conhecido, é a cidade mais moderna e tecnológica da China. Possui arranha-céus daqueles futuristas, igual vocês veem lá na Arábia Saudita, Emirados Árabes, sei lá o quê. E tem metrôs de alta velocidade. Acho que vocês estão vendo aí o que é Xangai. Outra cidade importante, uma cidade industrial que passa a ser uma referência mundial em 2021, é Suzhou. Ele é sede, essa cidade, do campus da Esquema China. Outra cidade, a terceira que eu vou citar aqui, é Shenzhen. Ela é apelidada do Vale do Silício da China, ou Vale do Silício do Hardware. Ela cedia grandes empresas de tecnologia, como agora eu não sou da área, Huawei, deve ser assim que falou. Ela é a sede de um baita de um projeto chamado NetCity, ou NetCity, que promete ser o projeto do governo chinês, a cidade mais futurista do mundo. Vocês ficam vendo só o Oriente Médio e não quer ver a China, né? Porque fica naqueles filminhos, sessão da tarde, que os Estados Unidos fazem, mostrando que chinês é tudo sem vergonha, máfia chinesa, e vocês não sabem o que está acontecendo na China, né? Depois não vem dizer eu não sabia, né? Aqui o da analisa, né? Mais 3 cidades. Zhongguancun, ela é conhecida também como outra região do Vale do Silício chinês. Tem muitas multinacionais gigantescas e ela é uma referência na China acadêmica, né? Muito importante. Chongqing é a penúltima cidade que nós estamos citando, também conhecida como cidade do futuro. E finalmente Chongqing, que é conhecida como a cidade mais louca do planeta. Claro que os mais jovens estão falando, opa, vou lá, então deve ter alguns produtos para eu consumir. Não tem nada a ver com isso. Ela tem praças em telhados, tem um trem que atravessa as casas e prédios por dentro. Você já deve ter visto isso em filmes estilo Matrix, né? Ponte futurista e tem até um labirinto de escada. Então, assim, essa é uma cidade bacana para você levar seus filhos, porque se eles se perderem, você já tem um álibi, não é? Bom, gente, isso é o Rudá Analisa sobre a China. Espero que a gente tenha despertado a tua curiosidade para entender por que é que a geopolítica está saindo do Ocidente, onde a gente vive, e paulatinamente pendendo para o Oriente, e aí a gente começa a ver os destaques, como a Rússia, como a Índia, mas principalmente a China. Tempos atrás eram os tigres asiáticos, que envolvia
o Sudeste Asiático, Indonésia e o Japão, né? Agora ela está um pouquinho mais centrado, mais próximo da Europa, né? Retomando alguns autores o conceito de Eurásia, né? Claro que no meio dessa história está a Rússia, mas a Rússia não tem a potência, nem a concepção de desenvolvimento da China. Lembrem-se, inscrevam-se nos nossos canais, cliquem no sininho para você receber notificação de que a gente já está colocando no ar novos produtos. Lembre-se que a gente está criando, além do Rudá Analisa, o Fala Rudá, que é respondendo perguntas que vocês fazem através desse canal aqui, se vocês quiserem. Mas a gente ainda tem o famoso Oi Oi Oi, que a Mafê entrevista, também no estúdio, com mais edição, mais informação. Temos as dicas culturais do Ademir. E vocês aproveitem, porque é o único momento do ano que o Ademir não fala do Palmeiras, então é uma coisa raríssima na vida dele. E agora nós logo estamos lançando um programa, um quadro especial dirigido pelo Cássio, que são os crimes políticos, né? O Cássio está selecionando personagens e crimes cometidos por políticos no Brasil, e ele faz uma série, uma espécie de novela, com alguns episódios sobre aquele fato. Então nós estamos pouco a pouco tentando competir com a Globo, a Rede Globo. Começando por baixo, mas a gente tem certeza que a Globo já está percebendo que os dias dela estão contados, né? Tchau, gente!